E se a bondade de Deus não for apenas uma ideia bonita, mas algo que você pode realmente experimentar? Muitas vezes, a fé parece mais uma teoria do que uma experiência viva. A gente repete frases como "Deus é bom", mas lá no fundo, o coração continua seco, sem conseguir sentir essa verdade pulsando de fato. Você já orou com sinceridade, mas teve a sensação de que suas palavras bateram no teto? Já se sentiu cansado de esperar por promessas que parecem sempre distantes? Talvez sua alma esteja em silêncio, mas ainda com sede. Uma sede que só a presença real de Deus pode saciar. Hoje, quero te convidar a uma descoberta transformadora. A bondade do Senhor não é um conceito abstrato. É um rio que você pode tocar, sentir, provar, e ela pode invadir até os dias mais difíceis com consolo e esperança. Fica comigo até o fim, e vamos juntos descobrir como essa palavra pode renovar sua fé e aquecer de novo o seu coração. Me conta aqui nos comentários. Em que momento da sua vida você mais experimentou a bondade de Deus? E se essa mensagem já tocou seu coração, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa lembrar. Deus é bom. Vivemos em um tempo em que tudo precisa ser rápido. Mensagens instantâneas, resultados imediatos, soluções fáceis. E essa urgência silenciosa começa a invadir até o nosso relacionamento com Deus. Queremos respostas sem espera, consolo sem processo, fé sem dor. Mas... e quando o céu parece em silêncio? Talvez você já tenha passado por isso. Momentos em que você orou com toda sinceridade, jejuou, fez tudo certo, e mesmo assim, continuou sentindo aquele vazio. A presença de Deus parecia distante, quase inalcançável, como se Ele estivesse perto de todos, menos de você. O salmista escreveu com tanta convicção, nos Salmos capítulo 34, versículo 8, "Provai e vede que o Senhor é bom." Mas e quando essa bondade parece apenas uma lembrança e não uma realidade presente? Imagine uma pessoa atravessando um deserto escaldante. Cada passo é difícil e a sede começa a dominar o corpo. De longe, ela vê poças brilhando. Mas, ao se aproximar, percebe que eram apenas miragens. É assim que muitos cristãos se sentem. Ouvem falar da fonte, leem sobre ela, mas não conseguem beber, e a alma vai secando aos poucos, silenciosamente. Talvez esse seja o seu cenário interior. Você está em busca de algo real, verdadeiro, que preencha de fato o coração. Mas tudo ao seu redor parece dizer: Deus está longe. E nessas horas, surgem perguntas que pesam. Será que estou fazendo algo errado? Será que Deus se esqueceu de mim? Esses pensamentos são mais comuns do que você imagina. E é nesse lugar de crise, onde a mente quer crer, mas o coração está cansado, que a fé verdadeira começa a ser moldada. A maior armadilha é acreditar que Deus se ausentou, que Ele virou o rosto. Mas o silêncio não é ausência. Às vezes, é convite, um chamado para ir além do que se sente, para aprender a caminhar pela fé e não pelas emoções. Veja, o próprio Davi, autor deste salmo, não escreveu essas palavras em um momento de festa. Ele estava fugindo, com medo, se escondendo em cavernas, cercado por incertezas. Mesmo assim, ele declara com firmeza: "Provai e vede que o Senhor é bom." Isso nos ensina algo profundo. O ambiente ao nosso redor não define a realidade de Deus. A bondade do Senhor não muda porque as circunstâncias mudaram. Mas aqui está o ponto crucial. Como provar algo que parece fora do alcance? Essa pergunta ecoa em muitos corações sinceros, que amam a Deus, mas estão cansados de uma fé que parece apenas intelectual. E talvez hoje, neste exato momento, você esteja nesse ponto da jornada. Você ama a Deus, acredita nele, mas está sedento por algo mais. Por algo que não seja só dito, mas vivido, que entre nos ossos, que toque a alma
que traga consolo real. Essa sede não é fraqueza, é um convite divino. Um lembrete de que você foi criado para muito mais do que uma fé teórica. Existe uma profundidade esperando por você. E ela começa quando você decide buscar, mesmo sem entender tudo. Quando você se recusa a aceitar uma vida espiritual rasa. Quando você diz, Senhor, eu quero mais. E é sobre isso que vamos falar agora. Provai e vede que o Senhor é bom. Não é apenas uma frase bonita, é um chamado profundo, um convite divino para uma experiência real, palpável, transformadora. Davi não está falando com teóricos, ele está falando com almas sedentas. Ele não propõe uma tese, ele oferece um caminho. E esse caminho começa com uma atitude: provar. A palavra provar, em hebraico, é ta'am, que literalmente significa experimentar com o paladar. É como alguém diante de uma mesa farta. Você pode ouvir sobre o sabor, pode até ver a comida, mas só vai conhecer o gosto quando decidir comer. A fé, para ser viva, precisa ser degustada, sentida, vivida. O convite bíblico é esse: aproxime-se e prove. Foi exatamente isso que Jesus disse em João capítulo 7, versículo 37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Percebe a semelhança? A sede da alma só se sacia com a fonte verdadeira. E essa fonte é Cristo. A mulher do fluxo de sangue, em Marcos 5, viveu isso na pele. Durante 12 anos, ela tentou de tudo: médicos, tratamentos, recursos humanos. Mas continuava sangrando, enfraquecida, rejeitada, invisível, até que ela ouviu falar de Jesus. E algo mudou. Ela não ficou só ouvindo. Ela não se limitou a acreditar de longe. Ela foi até ele. Ela rompeu a multidão, enfrentou a vergonha, superou o medo e tocou em Jesus. Foi ali, naquele gesto de fé, que ela provou da bondade do Senhor. Não era só uma cura física, era um encontro profundo. A alma dela foi vista. O coração dela foi tocado. E Jesus disse: Filha, a tua fé te salvou. Você percebe o padrão? Quem prova da bondade de Deus são os que se aproximam, os que tocam, os que saem do lugar da teoria para o lugar da entrega. Davi, quando escreveu o Salmo 34, estava em uma situação humanamente caótica. Ele fugia de Saul, temia pela vida, se escondeu entre os filisteus e chegou a fingir loucura para não morrer. Era um momento de desespero, e mesmo assim, ele encontra palavras para louvar, para confiar, para declarar: busquei o Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Como isso é possível? A resposta está na intimidade com Deus. Davi conhecia o caráter do Senhor. Ele sabia que a bondade de Deus não depende das circunstâncias. Ela se manifesta em meio às circunstâncias. O teólogo Wilson Tozer escreveu: a bondade de Deus é o que nos atrai para Ele quando tudo ao nosso redor parece hostil. Ela é a ponte entre nossa dor e a esperança. E aqui está um segredo espiritual poderoso. A bondade de Deus não é um lugar que você visita. É uma realidade que você habita quando decide confiar. Mas essa confiança exige aproximação. E aproximação exige vulnerabilidade. A verdade é que muitos frequentam igrejas, conhecem versículos, cantam louvores, mas não se permitem ser vulneráveis diante de Deus. Falam, mas não se derramam. Pedem, mas não se entregam. É por isso que, muitas vezes, o coração permanece seco, porque experimentar a bondade do Senhor requer mais do que informação, requer rendição. É como se Deus dissesse: pare de tentar me entender apenas com a mente. Deixe-me alcançar o seu coração. Quando você busca a Deus com sinceridade, mesmo no caos, mesmo na dúvida, mesmo chorando, você está provando. Quando você ora com lágrimas nos olhos, mas fé no coração, você está provando. Quando você decide perdoar, mesmo machucado, porque ama a Deus, você está provando.
A bondade do Senhor se revela nesses lugares, não como um sentimento passageiro, mas como uma presença constante. Um consolo que invade, uma paz que excede, um amor que cura. O que Davi nos ensina, e o que toda a palavra confirma, é que experiência com Deus é possível, real, viva, mas ela está do lado da decisão, da entrega, da aproximação. Então, eu te pergunto, você está disposto a sair do raso, a deixar de apenas ouvir falar, para começar a provar? Porque há uma mesa posta, e o Espírito está dizendo, vem e prova. Você não vai se arrepender. Se a resposta é sim, ore a Deus para que Ele te dê o que você precisa para essa entrega. A obra de Cristo é completa, tanto no querer e no fazer. É debaixo da sua graça que temos o que é preciso para que sua obra seja completa em nós. É somente pela graça de Deus, abundante em nossas vidas, que temos uma transformação real, que podemos, finalmente, experimentar e desfrutar a presença real do nosso Criador. Saber que Deus é bom é uma coisa. Sentir essa bondade, deixar que ela invada os cantos escuros da alma, é algo totalmente diferente. E a boa notícia é: isso é possível. A palavra nos garante. O próprio Senhor nos convida. Mas há um caminho, um posicionamento, um coração disposto que só nos é dado por Cristo. Provar da bondade do Senhor não é um ato mágico, nem uma emoção passageira. É fruto de relacionamento, confiança e prática espiritual. Existem 3 atitudes simples, porém profundamente transformadoras, que podem abrir os seus olhos espirituais para perceber a bondade de Deus, mesmo nos desertos da vida. Crie espaços de silêncio para Deus se revelar. Vivemos num mundo ruidoso. As notificações nunca param. A mente nunca desliga. Mas Deus, na maioria das vezes, fala no silêncio. Você não precisa de horas. Comece com 5 minutos do seu dia. Sem celular, sem distrações, só você e Deus. Feche os olhos, respire fundo e diga: Senhor, eu estou aqui. Me mostra a tua bondade. Essa oração simples, feita com sinceridade, move o coração de Deus. Ele se manifesta onde há fome por Ele. Como disse Henri Nouwen, a intimidade com Deus nasce no silêncio. É quando deixamos de falar que começamos a ouvir. Torne esse tempo um hábito. Você vai começar a perceber toques sutis, consolos inexplicáveis, direções claras. Deus fala com quem se dispõe a escutar. Cultive a gratidão. Mesmo em meio à confusão, parece contraditório, mas é um dos segredos mais poderosos da vida espiritual. A gratidão abre os olhos da alma para ver a bondade que já está presente. Davi mesmo disse no Salmo capítulo 103, versículo 2: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Anote isso. A alma esquece com facilidade. Por isso, a gratidão precisa ser cultivada ativamente. Todos os dias, encontre 3 motivos para agradecer, mesmo que tudo pareça confuso. Pode ser algo pequeno, o café quente, o sorriso de um filho, uma lembrança boa. Esses detalhes são pegadas do Senhor no nosso caminho. Quando você agradece, mesmo sem entender, você está dizendo a Deus: eu confio. Eu sei que tu és bom, mesmo quando eu não vejo tudo. E essa confiança atrai a presença dele. Seja um canal da bondade de Deus. Às vezes, a forma mais profunda de experimentar a bondade do Senhor é oferecendo-a a alguém. Você já reparou como Deus nos alcança enquanto usamos nossas mãos para abençoar outro? Uma palavra de encorajamento, um abraço, uma oração. Quando você serve, quando se compadece, quando ama, a bondade de Deus flui por você, mas também sobre você. Como está escrito em Provérbios, capítulo 11, versículo 25, a alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. A bondade de Deus não é um lago estagnado, é um rio, e rios fluem. Quando você se move em direção a alguém,
o Espírito se move em direção a você. Quando você age por orientação do Espírito Santo, algo muda por dentro. Essas atitudes parecem simples, mas são chaves espirituais. Elas fazem do seu coração mais parecido com o coração daquele que queremos ser parecidos, com Cristo. Quando você silencia para ouvir, quando agradece no meio da luta, quando abençoa alguém, nos tornamos mais parecidos com o Filho de Deus e desfrutamos de uma intimidade maior com o Senhor. Você começa a perceber que a bondade do Senhor não é algo que aparece só quando tudo está bem. Ela está presente no caminho, nos detalhes, no sustento diário. Davi, não estando num palácio quando escreveu o Salmo 34, nos lembra bem o que é provar e ver que o Senhor é bom por isso. Mesmo no vale, ele confiava que a bondade do Senhor o encontraria. Essa também pode ser a sua história. Então comece hoje. Separe um momento de silêncio. Agradeça, mesmo sem entender. Abençoe alguém ao seu redor e observe. Pouco a pouco, a bondade de Deus vai brotar como um manancial em seu coração cansado. E você poderá dizer, com convicção, eu provei e vi que o Senhor é bom. Hoje, você foi chamado a dar um passo além da teoria, a sair da superfície da fé e mergulhar na experiência viva da bondade de Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Esse convite não é apenas uma frase poética, é um chamado divino. Um lembrete de que a fé não é só para ser pensada, é para ser vivida, sentida, provada. Davi escreveu essas palavras em meio à dor. Não foi num tempo de festa, mas de fuga, incerteza, medo. E ainda assim, ele declara com ousadia: provem vocês mesmos. Não fiquem apenas ouvindo, experimentem. Talvez você esteja passando por um tempo seco. Talvez tenha se sentido esquecido, orando sem resposta, caminhando com o coração cansado. Talvez tenha feito tudo certo, mas ainda não sentiu a doçura do Senhor tocando sua alma. Mas escute com atenção. A ausência de emoções não significa ausência de Deus. Ele continua bom. Ele continua perto. E Ele continua convidando você. O problema é que muitos estão esperando sentir para buscar. Mas o reino de Deus funciona ao contrário. Você busca mesmo sem sentir. E então começa a provar. Você escolhe confiar. Você escolhe agradecer. Você escolhe se aproximar. E é nessa entrega, nesse lugar de rendição, que a bondade de Deus se manifesta. Como um bálsamo que desce sobre feridas antigas. Como uma luz suave que invade a escuridão da alma. E então, algo muda. Não do lado de fora, mas aqui dentro. Você percebe que Ele sempre esteve ali, que Ele nunca deixou de ser bom, e que a sua bondade não depende de como você se sente, mas de quem Ele é. Então agora é com você. Se essa mensagem tocou seu coração, eu quero te convidar a declarar isso nos comentários. Eu quero provar da bondade de Deus. Sim, escreva, não por causa de algoritmo ou engajamento, mas como um ato de fé. Uma semente plantada em solo espiritual. Essa declaração pode ser o início de uma nova jornada, de um novo tempo, de um reencontro com a presença. Se você conhece alguém que precisa lembrar que Deus ainda é bom, envie este vídeo. Às vezes, uma palavra pode salvar uma vida, pode reacender uma esperança, pode trazer alguém de volta para os braços do Pai. A bondade de Deus é real, ela está disponível e ela quer alcançar você. Vamos orar juntos agora, com fé e com o coração aberto. Pai amado, hoje nos colocamos diante de Ti com humildade e sede no coração. Tu conheces cada dor, cada vazio, cada silêncio escondido na alma de quem ora comigo agora. Senhor, nós queremos mais do que ouvir falar. Queremos Te provar, provar da Tua bondade. Queremos sentir a Tua presença preenchendo os espaços vazios, transformando as dúvidas em fé e os medos em paz. Que a Tua bondade nos invada como um rio que nunca seca.
Abre os nossos olhos espirituais para perceber o teu cuidado em cada detalhe, mesmo nas lutas, mesmo nos dias escuros. Restaura a esperança, reacende a fé, renova o ânimo. Queremos caminhar contigo de verdade, com o coração rendido, confiante e sensível à tua voz. Em nome de Jesus, nosso único caminho para experimentar mais de Deus, oramos e te agradecemos. Amém. Que você prove da bondade de Deus em cada novo amanhecer.